Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também. Nesse vídeo eu vou dar uma dica super rápida, porém super importante de React. Muitos dizem que é uma técnica avançada, mas eu não concordo, eu acho que ela só é pouco abordada. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre Error Boundaries, esse nome esquisito aí, mas é uma feature aí que o React lançou há algum tempo para estar fazendo a tratativa de erros globais. Porque hoje numa aplicação React comum ali, né, você cria com Create React App, Webpack, enfim, caso aconteça algum erro, seja de criação de exception ou algum erro de JavaScript, a tua aplicação crasha, fica aquela tela branca esquisita e quem está usando ela fica a ver navios e não sabe o que aconteceu. Então é justamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Para isso eu já deixei um exemplo bem montadinho aqui para a gente entender como o Error Boundaries funciona. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu criei essa aplicaçãozinha aqui. Nada mais é do que um header aqui, um card header, certo? É um componente. Embaixo é um outro componente, né, que está listando alguns gases aqui, beleza? Deixa eu mostrar aqui no código para vocês. Então eu tenho um componente user, que é aquele card de cima, certo? Onde está escrito Agnaldo Júnior. E eu tenho mais dois componentes, que é um componente gases, onde ele é um componente pai que vai renderizar vários filhos, que no caso é o gas, que são aqueles cardzinhos menores ali, beleza? Então o que acontece? Imagine que esses dados venham de uma API, que é super comum aí no nosso dia a dia, né? Imagine que esse card de cima venha de uma API e esse de baixo vem de outro. Ou pode ser os dois no mesmo lugar mesmo, porém em duas chamadas diferentes. Suponha que o primeiro ocorra tudo certo, né? Ele vai ser desenhado aqui na tela, porém o de baixo ocorre algum erro. Pelo fato do de baixo causar um erro, toda a nossa aplicação é crashada. Então, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Vamos supor que aqui no nosso componente de gases, na verdade aqui é onde ele centraliza os dois, que é aqui, certo? Eu passo uma variável data, que a data nada mais são do que os meus gases aqui que eu criei, beleza? Esse cara aqui, esse data é um array. Agora imagine que eu crio uma variável aqui que chama obj e ela recebe um objeto, certo? E a gente vai passar esse objeto ao invés de um array para o nosso componente de gases. Eu vou salvar e olha o que vai acontecer. Como eu disse, ele crasha a aplicação inteira. Ele não quer saber se o de cima deu certo, se o outro deu certo. Se ele deu errado, ele crasha a aplicação inteira. Se a gente vir aqui no console, a gente pode perceber aqui o erro. Primeiro que a gente não passou aqui, mas isso não vem ao caso. Mas ele está falando, não consegue renderizar método gases. Não consegue identificar o método map. E é justo porque a gente está passando objeto e não um array, certo? Map é um método relacionado a arrays. Então, entendido o problema, eu vou começar a colocar o Error Boundaries na nossa explicação e mostrar o problema como que ele resolve esse problema, certo? Então, o Error Boundaries nada mais é do que um componente, certo? A gente vai criar um novo componente. Eu vou, inclusive, criar do lado de fora aqui, certo? Vou chamar ele de Error Boundaries, boundary no singular. Vamos criar esse componente agora. Só um detalhezinho, hoje a gente ainda não tem um hook para tratar Error Boundaries. Então, hoje ainda nativamente, o Error Boundaries é tratado com um Class Component. Tem algumas bibliotecas, ou uma só que eu conheça, que faz essa parte do boundary ser em hooks. Mas aqui a gente vai tratar ele nativamente mesmo, certo?
Então vamos exportar uma classe que ela vai estender, né, o nosso extends o nosso component do React component, certo? Vamos importar aqui. Tá, já importou aqui pra gente, fechou, certo? E o que vai ter dentro da nossa classe? Essa nossa classe vai ter um state, certo? E esse state a gente vai chamar ele de hasError, que no caso é se tem erro ou não, e um message que vai ser a captura do erro. Inicialmente a gente vai deixar ele assim, né, com o message vazio, certo? Aqui a gente vai dar o nome. No caso eu gosto de dar sempre o nome que a gente está fazendo aqui, né, que é o error boundary. Beleza. Como a gente está usando TypeScript, a gente vai tipar o nosso state, beleza? Então eu vou criar uma interface aqui, pode ser interface ou tipo, eu gosto de criar sempre interface, beleza? Vai ser o nosso hasError, ele é um boolean, certo? E a gente tem o nosso message, que é uma string. Já aproveitando, a gente vai precisar também criar uma interface para o nosso children, ele é super importante aqui para o nosso boundary. Então vamos criar aqui o nosso children, ele é do tipo React Node. Ajudou mais aqui. E para a gente fazer essa tipagem aqui na frente do nosso component, a gente passa props e nosso state. O nome aqui é opcional, tá, gente? No boundary eu gosto de colocar essa nomenclatura aqui. Beleza. Agora aqui no nosso state, a gente tipa ele, falando que ele é do tipo state. Agora, a mágica começa aqui. A gente vai ter que declarar um método estático que chama getDerived. Esse nome aqui eu estou olhando a documentação, tá, gente? Que ele é um pouquinho difícil. State from error, certo? A intenção aqui não é copiar lá da documentação, é entender o conceito aqui. Então o que acontece? Esse carinha ele recebe um error. Qual que é o tipo do error dele? É do tipo error mesmo do JavaScript. Então toda vez que acontece um error no filho desse componente error boundary, esse cara capta esse erro e aqui a gente muda o estado, né, as variáveis ali do nosso estado. Então o que a gente vai fazer? O nosso hasError vai para true e o nosso message vai receber error.message, que é a mensagem que vem do erro do JavaScript. Beleza? Opa, faltou um A aqui. Perfeito. Depois disso, a gente só precisa implementar o nosso método render, que é bem simples aqui também, certo? Vou implementar ele. E dentro do nosso método render, a gente vai ter uma condição, que é justamente uma condição para saber se tem erro ou não. Perdão, gente. Passou um cadinho a mais aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se thisState.hasError for true, no caso aqui, não precisa colocar true. Já dá para entender que é true. O que a gente vai fazer? A gente vai retornar um componente, certo? Então, vamos retornar, por exemplo, um H1. Gente, só faltou um TSX aqui, nosso componente, por isso que ele não está reconhecendo aqui, beleza? A gente vai retornar um H1 e falando o seguinte: ocorreu o seguinte erro. E aqui a gente pode dar um bind aqui e chamar o nosso método, a nossa propriedade message, certo? E se caso não tem erro, o que a gente faz? A gente retorna a nossa props com o children. Vendo assim parece ser uma coisa complexa, mas não é. Pensa que o nosso error boundary vai ficar sempre em volta de algum componente. E o que vai acontecer? Quando houver uma exception no nosso componente filho, o error boundary vai captar esse erro, vai entrar aqui nessa função estática, vai mudar o nosso estado. Consecutivamente, o nosso método render vai ser chamado, ele vai ver que ocorreu um estado, e ao invés de renderizar os nossos filhos, né, os nossos children, ele vai retornar um H1 para a gente.
certo? Então, o nosso componente de boundary é esse daqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar ali nos nossos components e aqui é aqui no app. Aqui no app é onde a gente tinha crashado, ó, perceba que está crashado ainda. Vou dar um reload aqui, está crashado ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai evocar aqui o nosso error boundary em volta do nosso componente gases. Ou seja, quando isso aqui disparar uma exception, o nosso componente boundary vai capturar e vai fazer aquela regra que a gente viu agora é a mesma atrás. Então vamos salvar, vamos voltar e olha para você ver que bacana. Agora o nosso componente da hierarquia de cima, que no caso aqui é o user, que não tinha nada a ver com gases, ele foi renderizado, ele está na minha tela. Porém, o nosso componente gases não foi renderizado, porque o nosso foi feita uma tratativa de erro através do nosso boundary, onde ele viu que teve uma exception e ao invés de retornar o nosso children, que no caso é o nosso gases, ele retornou o nosso H1 que está aqui. Aqui a gente pode brincar, tá? Ao invés de retornar simplesmente um texto, a gente pode retornar uma animação, alguma coisa do tipo, tá? Mas fica a critério aí do freguês. Se a gente remover aqui o obj e passar o data, que é o comum, né, o que daria certo, a gente volta aqui e vê que está tudo certo. Certo? A única coisa que ele está reclamando aqui é que eu esqueci de passar uma aqui para esse paper. Deixa só eu passar aqui, certo? Vou passar uma aqui. Pode ser gases.name. Beleza, vamos voltar. Vamos fechar aqui. Beleza, galera? Agora não tem nenhum erro. Novamente, se a gente voltar aqui no nosso app e não passar data, passar um objeto, que no caso ele deveria crashar, ele não vai crashar para a gente. Na verdade ele crasha, né? Mas o que é renderizado aqui é um erro tratado e não uma tela branca como nativamente o React fica. Beleza? Então, como eu disse, isso era um vídeo bem rápido mesmo, mas isso é uma dica bem importante para quem gosta de deixar o seu código bem legível, dar o máximo de feedback para o usuário. Isso aqui é bem importante. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!